Olá, futuros linguistas! Este é o 14º vídeo desta série, em que nós estamos falando sobre a estrutura sintática das sentenças e dos sintagmas de acordo com a teoria X-barra da gramática gerativa. Nos últimos vídeos, nós começamos a falar sobre as sentenças com informações gramaticais como tempo e aspecto, codificados através de verbos auxiliares. Então, nós vimos a existência das categorias funcionais ou categorias gramaticais do sintagma temporal, que nós chamamos de TP, tense phrase, e do sintagma aspectual, que nós chamamos de ASP, aspectual phrase. Essas duas categorias dominam o sintagma verbal, o VP, de acordo com a estrutura bastante resumida que vocês veem na tela. O TP dominando o ASP-P, dominando o VP. Com a estrutura um pouco mais detalhada, vocês podem ver na tela o TP com seus três níveis, T, T' e T, pegando o ASP-P como seu complemento. Esse ASP-T tem os três níveis, ASP-P, ASP' e ASP. E esse núcleo ASP pega o sintagma verbal VP como seu complemento. E o VP vai ter os três níveis de projeção como todos os outros sintagmas. Neste vídeo, nós vamos falar sobre sentenças com verbos auxiliares de outro tipo, verbos modais. E falar sobre uma outra categoria funcional, outra categoria gramatical, que é a categoria da modalidade. Nos exemplos na tela, vocês podem ver sentenças como João vai poder viajar amanhã ou João vai estar podendo viajar amanhã. Na primeira sentença, nós temos o verbo auxiliar vai, que codifica tempo, e o verbo auxiliar poder, que codifica possibilidade, que é uma noção dita modal, de modalidade. Na segunda sentença, nós temos João vai estar podendo viajar com três verbos auxiliares, o verbo vai codificando tempo, o verbo estar codificando aspecto e o podendo codificando novamente possibilidade, que é uma informação modal. Então, como é que nós representaríamos a estrutura dessas sentenças? Vamos começar pela segunda. João vai estar podendo viajar amanhã. Então, nós teríamos um TP, que tem como núcleo o verbo vai, que codifica tempo. Então, esse é o núcleo gramatical de tempo. Ele vai pegar como seu complemento a projeção de aspecto. Essa projeção de aspecto vai ter como seu núcleo o verbo estar. O verbo estar, por sua vez, vai pegar o mood-P, uma categoria gramatical de modalidade, um sintagma de modalidade como seu complemento. Essa categoria de modalidade vai ter como seu núcleo o verbo modal, podendo. E essa categoria de modalidade é que vai ter o VP, o sintagma verbal, como seu complemento. Dentro do sintagma verbal, nós vamos ter o próprio verbo viajar e como seu argumento externo, como seu especificador, o sintagma João. Viajar não tem complemento e nós temos, então, a estrutura profunda dessa sentença. Novamente, eu estou ignorando o adjunto amanhã, que havia na frase, apenas para a frase ficar mais curta, mas vocês sabem como representar a adjunção ao sintagma verbal que aconteceria nessa estrutura. Como essa é a estrutura profunda, a sentença ainda não está completa. O sintagma João, por exemplo, está como argumento do verbo principal. Ele, nessa posição, recebe a interpretação de ser agente da ação de viajar, mas ele precisa ser elevado ao status de sujeito da sentença. Então, isso vai acontecer através de uma modificação nessa estrutura que vai efetuar um deslocamento desse sintagma do especificador do VP para a posição de especificador do TP, gerando então a estrutura superficial como vocês têm na tela. Notem sempre que a estrutura, o esqueleto da sentença é o mesmo na estrutura profunda e na estrutura superficial. A diferença que existe aqui é apenas o deslocamento desse constituinte NP de uma posição para outra, ok? Então, com isso, nós temos agora uma estrutura gramatical muito mais rica em relação ao que nós tínhamos começado. Agora nós temos uma estrutura que possui três categorias gramaticais
A categoria de tempo, a categoria de aspecto e a categoria de modalidade, todas elas dominando o VP. Agora, e se nós tivéssemos apenas João vai poder viajar amanhã? Em que nós não temos o verbo estar, codificando aspecto, nós temos apenas o verbo vai e o verbo poder. Nesse caso, nós teríamos duas possibilidades de representação. A primeira possibilidade é a representação que nós temos aí na tela, em que o TP com núcleo vai toma diretamente a categoria de modalidade como seu complemento. E essa categoria de modalidade, cujo núcleo é poder, vai pegar o sintagma verbal como seu complemento. Nessa representação, nós estamos assumindo que a categoria de aspecto não existe nessa sentença. Ela não é simplesmente oculta, ou implícita, ou elíptica. Ela inexiste nessa representação. Mas aí a gente pode se perguntar, será realmente que a categoria de aspecto está de fato ausente nessa estrutura, ou ela está apenas apagada, ou seja, ela não tem um morfema explícito, mas ela ainda está presente, porque de qualquer forma, toda sentença vai ter alguma noção de aspecto, mesmo se não houver um elemento explícito manifestando aspecto. Então, uma outra forma de representar essa sentença é semelhante a essa, só que entre o TP e o mood P, nós mantemos a categoria de aspecto, como vocês veem aí na tela, só que o núcleo dessa categoria seria um núcleo vazio. E aí nós teríamos a interpretação de que, quando o núcleo dessa categoria é preenchido por um verbo auxiliar como estar, nós temos um tipo de informação aspectual, e quando o núcleo dessa categoria é preenchido por um morfema vazio, por um morfema zero, nós temos um outro tipo de interpretação aspectual. Qual das duas possibilidades é a possibilidade correta? Na verdade, isso é matéria de debate, isso é matéria de investigação e cada autor pode adotar ou defender uma coisa ou outra. E ainda é possível assumir que existe, de fato, a categoria de aspecto, mas omiti-la por motivos apenas didáticos. Então, se não é nessa questão que ele está focando a sua análise no momento, ele pode decidir não representar essa categoria, mas não porque ele está assumindo que ela não existe, mas apenas por questões didáticas. Não é o ponto sobre o qual eu estou discorrendo no momento. Mas haveria pelo menos essas duas formas aí de representação. Qual delas é mais adequada? Não se sabe. Mas, lembrando, essas duas formas de representação são apenas a estrutura profunda, porque vocês podem ver que o sintagma João ainda está na posição apenas de especificador do VP, do verbo viajar. Ele ainda precisa ser promovido a sujeito da sentença. Essa modificação, gerando a estrutura superficial, vocês já sabem fazer. Então, eu não vou representar. Vocês podem tentar representar em casa para treinar. Ok? Então, nesse vídeo, nós vimos a categoria funcional do sintagma de modalidade. Nós vimos que cada informação gramatical presente na sentença corresponde a uma categoria sintática diferente, um sintagma funcional diferente na hierarquia da sentença. Nos próximos vídeos, nós vamos continuar discutindo essa estrutura da sentença e como é que essas informações gramaticais interagem entre si, mas agora com casos em que um único verbo auxiliar codifica mais do que apenas uma informação gramatical. Numa sentença como João estava viajando, por exemplo, o estava não codifica apenas aspecto, ele codifica ao mesmo tempo aspecto e codifica tempo. Ele é a palavra que marca essa sentença como pretérito. Em João poderia viajar, o poderia, além de codificar modalidade, também codifica uma noção de tempo. Codifica a noção de tempo futuro do pretérito. Então, nós vamos lidar com esse tipo de exemplo no próximo vídeo. Nós ficamos por aqui hoje. Até a próxima e Deus abençoe vocês.